Bom, amados, nós vamos então ler a palavra que está no Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós leremos do versículo 46 até o 51. Todos encontraram? Quem precisar de Bíblia, já pegou a Bíblia aí com o nosso obreiro? Quem precisar, pode levantar a mão, que ele ainda está ali a postos para entregar. Então, vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galileia. 43, desculpa, eu pus 46, mas é 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galileia. O próprio Senhor tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, aí começa o 46, mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. O primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus. Estando ele ainda a caminho, ele confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava. O que o Jesus disse para esse homem? Pode? O seu filho continuará vivo. E quando ele ainda estava a caminho, vieram trazendo a notícia que o menino estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. É só até aí a palavra que nós leremos nessa noite. Jesus, ele havia passado 2 dias em Samaria. Samaria era uma cidade, né, um local onde os judeus não eram benquistos, não eram bem-vindos. Mas Jesus estava a caminho, e passou por aquela cidade, e ali ele teve um encontro. Quem se lembra do encontro que ele teve ali? Ele teve um encontro com uma mulher samaritana. E ali ele ficou 2 dias, num lugar onde os judeus não eram bem-vindos. Ele permaneceu por 2 dias. E saindo dali, ele foi então, pelo caminho que ele já estava indo, ele saiu do lugar da sua terra, Nazaré, o lugar onde o profeta que ele era não tinha honra, porque eles não criam, eles ficavam perguntando: quem é esse que está fazendo essas coisas? Não é por acaso o filho do carpinteiro, o filho de José? E Jesus então saiu dali. Ele não pôde realizar milagres ali, porque as pessoas duvidavam por ele ser 100% homem. Eles duvidavam de que ele pudesse também ser 100% Deus, como ele é. Então, Jesus sai dali e ele vai para Caná da Galileia. Galileia é grande. Caná da Galileia, a Galileia é bastante grande. E a cidade de Cafarnaum, na qual o filho desse oficial estava, ela tinha uma distância de 23 quilômetros dali aonde Jesus estava naquele momento. E, como sempre, todo lugar que Jesus chegava, ele era seguido por uma grande multidão. E todos pediam milagres. E Jesus, naquela hora, quando o oficial do rei chega para ele suplicando, eu imagino o oficial aflito, angustiado e temeroso de perder o seu filho, chega para Jesus e suplica: vem comigo, vamos lá, eu preciso que o Senhor vá comigo para que o meu filho seja curado, ele está à beira da morte. Eu imagino a aflição daquele pai.
E Jesus, então, eu imagino, a palavra não diz, ela não mostra como que estava a situação naquele momento, mas eu imagino que os próprios discípulos e aquela multidão começou então a falar: vamos com ele, vamos ver, ele vai fazer milagres, vamos lá, ele pode. Eu imagino, a palavra não diz, mas as palavras de Jesus nos chamam a atenção quando ele diz que eles eram incrédulos. Se eles não vissem sinais e maravilhas, eles não creriam. E aí Jesus não estava ali para dar uma demonstração de poder, que nunca foi a intenção de Jesus demonstrar o seu poder. Ele agia pela compaixão, ele agia pela misericórdia, ele agia por amor, ele agia com bondade, como ele ainda continua agindo nos nossos dias. E aí então Jesus fala com aquele pai: pode ir. Imagine você querendo levar Jesus com você, e ele diz: eu não vou não, pode ir. Jesus não foi com aquele pai. Jesus deu uma palavra para aquele pai: pode ir, e o seu filho continuará vivo. Nem sempre Jesus irá no momento que nós mais precisamos. Sabe por quê? Porque basta dar para ele uma palavra. Uma palavra. O mundo espiritual se move pela boca de Deus. Amém? E aquele oficial do rei, que vivia num ambiente ruim, ele era oficial do rei Herodes Antipas. Sabe aquele rei, aquele Herodes que decapitou João Batista? Era lá. Ele era oficial daquele rei. Ele tinha muitos motivos para não querer nem se aproximar de Jesus, porque Herodes era um homem adúltero, um homem promíscuo, um homem mau. Mas aquele oficial conhecia a fama de Jesus, ele já havia passado por ali em Caná da Galileia. Quem nunca ouviu dizer que um mestre, um judeu, um nazareno, aquele nascido de uma mulher, e foi a um casamento e transformou a água em vinho? Quem nunca ouviu dizer sobre o grande milagre de transformar, de fazer com que aqueles tonéis de água se transformassem no melhor vinho que aquela festa pôde ter? Então o oficial do rei diz: aquele homem que transformou a água em vinho, ele pode curar o meu filho. Eu vou lá e ele vai passar por aqui. E aquele homem confiou na palavra de Jesus. Ele teve uma atitude de fé. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Atitude de fé. É o que nós precisamos de ter. A atitude de fé, ela sobrepõe a emoção. Emoção é perigosa. As nossas emoções, elas são imediatistas. As nossas emoções, elas querem agora. Elas querem aqui. Elas querem ver. Elas querem soluções rápidas. As nossas emoções, elas são perigosas. E pelas emoções, muitas vezes, nós não agimos com fé quando nós agimos pela emoção. E aquele pai, ele tinha tudo para agir naquele momento pela emoção, pelo calor, pelo desespero, pela angústia, pela tristeza. Mas a palavra diz que ele confiou na palavra de Jesus. As emoções, a palavra de Deus, ela fala que as emoções, fala muito sobre o coração. O coração, ele figura, é uma figura, representa o centro das nossas emoções. Nós sabemos que, cientificamente, não é verdade. É um órgão que bombeia sangue para o nosso corpo. Essa é a função do coração. Mas por ele ser tão importante, por ele bombear sangue para todo o nosso corpo, deu-se aí uma figura de que ele é o centro das nossas emoções. Mas Jeremias diz lá no capítulo 17, no versículo 9, ele diz: o coração
é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Imagine vocês, Deus deixa registrado que as nossas emoções, que supostamente habitam no nosso coração, elas são enganosas. Aquele homem poderia ter agido pela emoção. Eu imagino um pai desesperado. Ele poderia ter pego em Jesus, no seu braço, e não, você tem que ir comigo. Ele poderia ter feito isso? Não poderia? Mas ele não agiu pela emoção. Ele teve uma atitude de fé. A atitude de fé, ela vem acompanhada de confiança. E a palavra diz que ele confiou na palavra de Jesus. A atitude de fé, ela tem que estar diretamente conectada com a confiança que nós temos em Deus. Porque se nós não confiarmos, eu falo assim, confiança, fé, convicção que nós temos no poder do nosso Deus, é aquela de que nós não sabemos se tem chão para o próximo passo, mas eu vou dar o próximo passo, porque eu sei que Ele vai fazer o chão, Ele vai colocar a base para que eu possa caminhar. Confiança, ela em Deus tem que ser irrestrita. Ela tem que ser uma confiança cega. Atitudes de fé, e a palavra deixa bem claro o que é fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Imagina ter certeza do que nós não vemos. Se nós não vemos, como nós podemos crer? Mas a palavra diz que é a convicção daquilo que nós esperamos. Eu espero pelo cumprimento da palavra de Deus. O homem confiou na palavra de Jesus. E este livro, ou esta biblioteca, que é a soma dos 66 livros escritos, aqui estão todas as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos de confiar nesta palavra, porque esta palavra é a palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Ele falou e Ele irá cumprir cada uma das tuas promessas. Assim como Josué declarou que nenhuma das boas promessas de Deus caíram por terra na sua vida, na minha vida e na sua vida. As promessas de Deus não cairão por terra, mas elas se cumprirão para a glória de Deus Pai. Amém? As emoções podem nos trair. Nós vemos uma história na Bíblia, no livro de Reis, que diz sobre um comandante do exército sírio. Aquele homem era um homem importante. Ele usava toda a sua indumentária, colete, capacete. E então aquele homem era um homem importante, vencia guerras, trabalhava ao lado do rei da Síria. E um dia aquele homem se encontra leproso. E aí então uma menina, levada cativa, fala com a esposa do rei, do comandante de Naamã, diz a ele que em Israel havia um profeta e que ele poderia curar Naamã daquela lepra. Naamã, então, faz todo o preparativo, leva cartas para o rei de Israel. O rei de Israel fica chateado porque fala, por acaso sou eu Deus para curar esse homem? Ele quer guerra comigo, eu não posso fazer nada, eu sou um homem. Mas Eliseu era um homem também, mas um homem de Deus. E aí então o rei Eliseu manda chamar o comandante. E aí diz ao comandante, não, Eliseu, o comandante bateu com a sua comitiva, bateu a porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um servo dizer para Naamã, vá ao Rio Jordão, mergulhe 7 vezes, e você será curado da lepra. As emoções, as expectativas de Naamã, era de que Eliseu viesse até ele. Era de que Eliseu tocasse nele.
era que Eliseu fizesse ali um ritual. Por isso Jesus diz: vocês pedem sinais e maravilhas porque vocês não creem. Porque todos aqueles que precisam de rituais são os que precisam de ver para crer. Mas Deus não opera para dar show. Deus não faz demonstração de poder, do seu poder. Ele simplesmente opera quando ninguém está vendo. E aí o comandante ficou bravo. E eu imagino ele dizendo: quem esse homem pensa que é? Eu sou comandante. Eu já venci tantas batalhas. E ele me manda lá para o Rio Jordão, aquele rio lamacento, sujo. Por acaso não há lá um rio que é muito melhor do que esse, que as águas são limpas? Mas aí nós vemos um trabalhar de Deus quebrando orgulho, desfazendo. Ele teve que tirar aquelas suas indumentárias. Imagine você, todo o exército, aqueles que acompanharam Naamã, à beira do rio, quando disseram para ele: que isso, comandante? Se ele tivesse te pedido algo difícil, mas ele não pediu algo tão difícil assim, vale a pena você tentar. Ele pediu uma coisa simples: mergulha 7 vezes no rio. Que é isso? E aí, então, eu fico imaginando Naamã tirando a sua couraça, tirando a sua roupa de comandante e expondo ali a lepra que estava em seu corpo. A primeira cura que Deus queria fazer ali foi a cura da alma. Foi a quebra do orgulho, da soberba. E muitas vezes é isso que Deus faz na nossa vida. Ele precisa de trabalhar onde ninguém está vendo. E ali, no caso que nós lemos do oficial do rei, ele não queria trabalhar para que as pessoas vissem, mas ele estava trabalhando, ele estava agindo em cima da atitude de fé daquele pai. Você tem fé? Fé para tomar atitudes de fé? A fé para fazer aquilo que você nem sabe se vai dar certo, mas que você está convicto no seu coração que é uma determinação de Deus, que é um guia de Deus para a sua vida? Tenha atitudes de fé, pois Deus contempla a sua fé. Deus contempla a nossa fé. Deus colocou Naamã à prova. E Jesus colocou o oficial do rei à prova. Ele não se deixou levar pela emoção do momento, mas ele foi, porque ele confiou na palavra de Jesus. Atitude de fé para crer no poder da palavra. Nós sabemos aqui que ter fé é muito mais do que apenas ter sentimento, ter arrepios, ter momentos em que Deus está presente, nós nos emocionamos. Ter fé é muito mais do que isso. Você tem fé quando você está à frente de uma situação difícil e você tem que tomar uma decisão e ninguém está te vendo. Você tem fé para tomar decisões importantes na sua vida, sabendo que quem é o seu pastor, quem é o seu guia, quem te instrui e que sob as suas vistas te dá conselho é o seu Deus? Se você tem relacionamento com Deus, então você pode fazer uso da palavra de Deus. Ele trabalha para os que nele confiam. Temos que confiar no Senhor e crer no poder da palavra. Como eu disse, isso aqui está repleto de promessas. Deus prometeu que jamais nos abandonaria. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação. Sabe o que é consumação?
Quando ele disse na cruz, está consumado, o plano foi totalmente cumprido na sua totalidade. Haverá um tempo em que tudo estará consumado. A palavra de Deus nos diz que haverá um tempo que nós não chamamos, o mundo chama de o fim do mundo. Nós não chamamos, haverá o tempo da redenção, haverá o tempo do fim deste mundo, deste século, onde impera Satanás. Mas haverá uma consumação. E aí sim nós viveremos o verdadeiro reino dos céus nesta terra. O maior psicólogo que já existiu foi Jesus. Jesus, ele tratava com as pessoas fazendo perguntas e retirava delas as respostas, que era nada mais era do que a solução daquele problema. E Jesus, ele sabia identificar, como ele sabe identificar através do Santo Espírito de Deus, tudo que vai no nosso coração. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele nos sonda, ele prescruta. A palavra diz que ele esquadrinha o nosso pensamento. Ele esquadrinha até aquilo que você não pensou ainda. Até aquilo que não veio na nossa mente. Ele já sabe, porque ele é onisciente. E aí Jesus, ele sabe identificar o que as pessoas estão agindo, pelo quê? Qual o motivo pelo qual elas estão agindo? Estão agindo por um sentimentalismo? Estão agindo pela emoção? Ou elas estão agindo pela fé? A urgência em solucionar problema não é de Deus. Não é de Deus. A urgência é nossa. Ela é totalmente humana. Deus, o tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é o Kairos, que é o tempo de Deus, que não tem conta segundo, nem milésimo de segundo, nem minuto, nem hora, não conta dias, não conta ano, nem meses. O nosso tempo é o cromo, que aí sim foi estabelecido um tempo, um marca-passo. Mas Jesus, o tempo de Deus, ele não tem um marca-passo. É o tempo de Deus. E aí nós temos urgência que Deus trabalhe por nós. Ei, acalma o seu coração. Sabe quando Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalma o seu coração. Sabe, não é fácil não, eu estou falando, mas eu também tenho que aquietar o meu todos os dias. Quando vem os pensamentos, vem assim, eu não gosto de falar medo, mas aquele temor, será? O será muitas vezes nos enfraquece. E aí nós precisamos de clamar pelo poder do sangue de Cristo, para acalmar, aquietar o nosso coração. Porque Deus trabalha no tempo dele. E ele trabalha no tempo dele com um propósito. Sabe, amados, seria muito fácil se tudo fosse um estalar de dedos. Mas Deus não aperfeiçoaria em nós o seu amor se tudo acontecesse no tempo e da maneira que nós queremos. Nós precisamos de crescer na graça, no temor, no conhecimento do Senhor. E precisamos de crescer espiritualmente, na comunhão, no nosso relacionamento com Deus. E isso leva tempo para nós. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. A palavra diz que os anos podem chegar a 70 e com muito vigor a 80, e tem gente que está chegando até a 100, 104. Já ouvi falar que tem gente que, acho que a pessoa mais velha do mundo tem 109 anos de idade. Mas, se Deus permite que a pessoa viva tanto tempo, é porque a pessoa está esperando muito para cumprir o propósito de Deus. Não entendeu ainda, não entendeu ainda. Porque nós devemos estar prontos, seja com
40, com 50, com 60, 70, 80, 90, nós devemos estar prontos. E essa prontidão, ela virá conforme o trabalhar de Deus nas nossas vidas, conforme o nosso entendimento. Eu vejo uma outra atitude de fé numa outra circunstância, que é a atitude de crer na palavra de Deus, na palavra do Filho de Deus. Um centurião. O pastor já pregou, eu não sei se Lelei pregou a respeito, mas eu me lembro que recentemente alguém pregou aqui. O centurião. Centurião também era um homem importante, comandava uma centúria, ou seja, um batalhão de 100 soldados. E esse centurião fica sabendo que Jesus está na cidade. E ele vai até Jesus e diz: Senhor, o meu servo está muito doente. Eu preciso que o Senhor o cure. E Jesus, então, olha para aquele centurião e ele diz assim: eu também sou um homem de autoridade igual o Senhor. Eu digo a um vai e ele vai. Eu digo vem e ele vem. E eu sei que o Senhor tem autoridade. E aí ele diz: basta uma palavra e o meu servo será curado. Uma atitude de fé. Ele não pediu que Jesus fosse com ele. Ele pediu uma palavra. E ele teve a atitude de fé. A atitude foi, talvez desafiadora para nós: Senhor, uma palavra e o meu servo será curado. Peça a palavra para a sua vida. Peça ao Senhor. Senhor, basta uma palavra para que a porta se abra. Basta uma palavra para que essa porta se feche. Basta uma palavra para que isso que está atrasando e atrapalhando a minha vida seja desfeito. Basta uma palavra de comando do Senhor para que haja mudanças na nossa vida. Mas para isso precisamos agir em fé. Deus procura pessoas que estejam alicerçados na fé, na certeza daquilo que não veem, mas estão esperando com convicção. Basta uma palavra. E aquele homem, aquele oficial do rei, voltando ao texto, ele confiou na palavra. Pode ir. Pode ir. Hoje, nesta noite, não importa quão grave seja o seu problema, quão difícil, às vezes é tão difícil para nós que estamos vivendo o problema. Às vezes as pessoas olham e falam assim: parece que está tudo bem. Deus sabe. Difícil para nós, mas precisamos confiar no Deus que pode todas as coisas. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para fazer, para trazer à existência o que não existe, como se já existisse. Precisamos crer no poder de Deus. A atitude de fé tem que ser essa de confiar sem ver. Ei, nós não somos aqueles que precisamos de ver para crer, não é verdade, igreja? Nós não precisamos de ver. Aqueles homens, quando aproximaram de Jesus, quando o oficial do rei suplicou a Jesus, ele disse: ei, vocês precisam de ver sinais e maravilhas, senão vocês não vão crer. Não. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos, os sinais acompanhariam os que crescem. Os sinais acompanham. Você sabe o que quer dizer acompanhar? Está vindo aqui, está vindo aqui. Eu não estou vendo, mas eu sei que está me acompanhando. Porque os sinais acompanham os que creem. E crer é uma atitude de fé. Você precisa crer. Crer no poder do nosso Deus.
Sabe, nós temos que confiar de todo o nosso coração. Assim como nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós devemos confiar no Senhor. Sabe o que é confiança? É credibilidade, ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. É crédito, é segurança. Crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Isso é uma definição humana de confiança. A crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Num conceito humano. Imagina isso no conceito de Deus. Quando você mostra para Ele que você confia. Ah, Senhor, está chovendo lá fora, mas eu sei que o Senhor está me guardando aqui. Ah, Senhor, está acontecendo muita coisa aí fora, mas eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Eu me escondo no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. Ah, Senhor, o mundo está falando em escassez, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ah, Senhor, tem uma seca inundando por aí. Oh, Deus, tem uma seca que está estorricando a terra, que está fazendo com que plantações morram, animais morram. Mas o Senhor é aquele que me leva às águas tranquilas e refrigera minha alma. Ah, Senhor, tem epidemias aí fora, quanta doença, quanta desolação. Ah, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Creia, confia na palavra, não é minha, é a palavra de Deus. E tudo que Ele nos pede nesta noite são atitudes de fé. Eu confio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Nem sempre as manifestações de poder de Deus em nossa vida será da maneira que nós desejamos. Mas nem sempre nós vamos ver o agir de Deus. Mas nós precisamos de confiar de que Ele está agindo. Sabe, Deus não dorme. Deus não cochila. A palavra diz que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Então, vou falar igual o pastor Moisés. Vai para casa, deita, ronca, baba. E fique tranquilo, porque enquanto você está dormindo, Deus está movendo a seu favor. Deus está trabalhando. Precisamos entender que na nossa vida, uma vida de fé que nós temos, tendo atitudes de fé, nós precisamos entender o que a palavra nos diz, que todas as coisas, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Ah, mas Deus age para o meu bem numa enfermidade? Age, amado. Nós estamos aqui, nessa terra, sujeitos a tudo que essa terra tem de bom e de ruim. Deus nos guarda de muitas coisas. Mas nós estamos aqui num corpo que é perecível. E aí nós estamos sujeitos também à enfermidade. Mas nós temos que crer no Deus que cura. Deus cura. Cura o corpo. Cura a mente. Cura a alma. E quando nós estivermos totalmente curados, Ele nos recolhe para a glória dEle. Também é uma cura. Porque nós cantamos isso aqui, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada, não vai ter clamor, não vai ter lágrima. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Deus tem propósitos para a nossa vida. Sabe, se você não descobriu ainda qual é o seu propósito, quando eu falo propósito, não estamos falando de vocação. Propósito e vocação são duas coisas diferentes. Deus tem propósito para todos nós. E o propósito de Deus é que nós sejamos discípulos de Cristo. O propósito de Deus é que nós cumpramos o ID que Jesus nos ordenou. O propósito de Deus é que nós sejamos missionários sobre essa terra. O propósito de Deus é que nós glorifiquemos o nome de Deus através da nossa vida. E para isso nós precisamos de ter o quê? Atitudes de fé. Tenha atitude de fé. Nós podemos ser testados em muitas situações. Mas Deus não nos prova para nos reprovar. Ele prova para nos aperfeiçoar. E quando nós temos atitudes de fé, quando nós confiamos, quando nós cremos, quando nós confiamos na palavra de Deus para as nossas vidas, nós vivemos em paz. Eu falei aqui e eu continuo dizendo que um dos versículos que marca a minha vida é essa: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Aquele homem, o oficial do rei, ele confiou na palavra de Jesus. Confie na palavra do Senhor. Ele diz, na sua palavra, que Ele tem planos a nosso respeito. E os planos dele não é de nos causar danos, mas são planos de paz. São planos de nos fazer prosperar. São planos de nos dar um futuro. Então, haja como quem tem a paz, como quem terá um futuro glorioso e como quem prosperará. A prosperidade de Deus, ela está nesta terra para aqueles que confiam nele. A prosperidade de Deus, a prosperidade do homem é diferente da prosperidade de Deus. Porque muita gente acha que ser próspero é ser rico. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prosperidade é você andar em paz com o Senhor, andar com dignidade, não te faltar nada, nem para comer, nem para vestir. Prosperidade é andar por essa terra como o povo andou no deserto 40 anos, sem que eles ficassem com suas roupas envelhecidas ou seus calçados estragados. Eles tinham que comer, eles tinham que vestir, eles tinham uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite, e eles tinham uma nuvem que os cobria no calor do dia, e essa coluna de fogo se levantava e os guiava para onde eles tinham que ir. Eles eram prósperos e não sabiam. Nós somos prósperos nessa terra. E o Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Apenas tenha atitudes de fé. Não haja com covardia. Não haja pela sua emoção. Não haja pelos seus sentimentos. Mas haja com confiança nas palavras de Deus e naquilo que Ele tem prometido para nós. Amém? Quero convidar a igreja a ficar em pé. Estou concluindo nessa noite. Eu sei que muitos de nós, às vezes estamos na igreja como aquele oficial do rei, suplicando pelo agir de Deus sobre uma situação, sobre uma circunstância. E eu tenho certeza que Deus não permitirá que saiamos daqui sem uma resposta. A resposta pode vir aqui dentro,
ou no caminho, como aqueles homens vieram dizer que o filho do oficial continuava vivo, enquanto ele estava indo. A resposta pode estar no caminho, a resposta pode estar na tua casa, mas a resposta pode não chegar hoje, pode chegar amanhã. Mas nós vamos receber a resposta de Deus, porque nós cremos. Nós declaramos aqui, quando nós cantamos, que Ele é o Deus de milagres, que Ele é o Deus de promessa, que Ele nunca falha, que Ele nunca falhou. E se você canta isso, você está fazendo uma declaração para o mundo espiritual. Ele é o Deus de milagres. Então você precisa crer que o milagre vai acontecer. Você não saiu da sua casa com um dia chuvoso, uma noite chuvosa. Tão bom, né? Ficar em casa quietinho lá. Põe o ar-condicionado bem baixinho lá no 72, enfia debaixo das cobertas, ouve o barulho da chuva. Não é bom? E você não largou esse comodismo, esse conforto para estar aqui nesta noite se você não cresce que Deus pode resolver essa sua situação. Ele pode. Porque Ele pode todas as coisas. Porque não há impossíveis para Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela fala assim, sobre fé, em Hebreus 11, ela fala que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, a convicção daquilo que nós esperamos. E lá no versículo 6, ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você está aqui porque você crê que Ele existe. Então, se você aproximou dEle, meu irmão, minha irmã, pode ir para casa, dormir tranquilo, confiando que se você aproximou dEle, Ele vai trazer a recompensa, a resposta. Porque a palavra dEle nos diz, nós precisamos de crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. E nós estamos aqui buscando pela presença do Deus vivo. Nós estamos aqui declarando que Ele é o Deus que detém todo o poder. Nós estamos aqui declarando que Ele é o grande eu sou, o Deus Criador, o Deus que formou o universo, o Deus que dá nome às estrelas, a chama pelo nome e elas comparecem à sua presença. Esse Deus não falha. E Ele não mudou. E nessa noite nós vamos clamar: Senhor Jesus, mande uma palavra de comando a respeito da vida de cada um que aqui está. Basta uma palavra tua, Senhor. Um comando teu, Senhor, para que até aquilo que não existe venha a existir como se já existisse. Em nome de Jesus. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Declare. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Vamos declarar outra vez. Desde a antiguidade